Olha só quem me faz companhia no programa hoje, Michele. Tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago, e você? Tudo jóia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, né? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, quando ela vem aqui é sempre uma alegria porque a gente conversa, eu acho que não sobre um assunto específico, mas acho que sobre a vida das pessoas, né, Michele? E é tão importante, a gente já falou de felicidade, que é uma coisa tão importante pra gente. E é gostoso falar da gente, né? É. É gostoso a gente se descobrir, se redescobrir e fazer com quem está nos ouvindo e nos assistindo também coloque lá um pensamento de como se descobrir, como se redescobrir, como se reinventar, né? E quando a gente fala em crenças limitantes, que é o nosso assunto de hoje, algumas pessoas já ouviram falar, né? Porque a gente fala assim, é crença limitante. Você não consegue tal coisa porque você tem uma crença limitante aí. Mas o que são as crenças limitantes? Começou a se falar sobre crenças limitantes na década de 90, início dos anos 2000, né? Mas nós carregamos isso há muito mais tempo. Então, tudo aquilo que você acredita te limita. Tudo, Thiago. Tudo. Tudo te limita a alguma coisa. Algumas crenças que a gente tem nos ajudam na sobrevivência, nos ajudam a ter cautela, outras nos impedem de crescer, de desenvolver e de evoluir, e outras são crenças que podem ser crenças religiosas, espirituais, são coisas que a gente acredita, tá? Então, desde o meu levantar até o meu deitar, tudo aquilo que eu faço está destinado a algo que eu acredito. Então, isso vai fazer com que eu me desenvolva mais ou menos. Tá? E esse acreditar, muitas vezes, pode estar no nosso subconsciente. É algo que não é que, eu acredito que eu sou tal coisa. Não. É uma coisa que está lá no fundo. E geralmente, quando é uma crença limitante, o próprio nome já diz, uma crença que te limita, a gente não tem o conhecimento. E se a gente tem o conhecimento, às vezes a gente não tem a percepção. Né? Que é o caso das crenças hereditárias, por exemplo, quando vem dos nossos ancestrais. Então, aquela coisa de o meu pai foi e eu também serei, o meu avô foi, na minha família é sempre assim, na minha família sempre acontece isso. São crenças que nos limitam e faz a gente acreditar que a gente tem que seguir aquele padrão de vida que os nossos antepassados também já seguiram. Entende? E às vezes a gente faz isso inconscientemente, como é o caso, por exemplo, de uma família que todo mundo é advogado. Por que todo mundo é advogado? Entende? O avô é advogado, o pai é advogado, e a mãe é advogada, daí os filhos se tornaram advogados. Por quê? Porque a família tem um dom para isso? Ou será que isso é tão estimulado, é uma crença estimulada na família de que as pessoas que são advogadas, sei lá, têm o melhor padrão de vida, Ganha melhor. Tem mais influência, enfim, alguma crença está embutida naquilo ali, entende? E aí você só consegue se desvincular de um padrão que vem familiar quando você entende isso, consciente ou inconscientemente, e você toma um novo rumo. Que aí você também vai dar um novo rumo para sua família, que pode carregar a escolha que você fez ou não. Que é aquela coisa que muitas vezes é uma quebra, né, de paradigmas. Às vezes as pessoas estão seguindo, como você falou, todo mundo é advogado, todo mundo está seguindo essa linha, e de repente chega a pessoa e fala assim, mas eu não quero ser isso. Tem alguma coisa que me incomoda. E aí vai lá, quando ela quebra essa linha, parece que ela é a ovelha negra da família, mas na verdade ela está fazendo uma transformação também. Ela é a grande descobridora, né? Da Isso. sua vocação, do seu desejo, de estar fazendo aquilo que realmente tem vontade, tem a necessidade, enfim, algo aflorou naquela pessoa. Então, primeiro ela descobriu inconscientemente que tudo aquilo que estava vindo em relação à família dela não era para ela. E aí, muitas vezes, para ela tomar essa atitude do isso não é para mim e eu vou buscar um novo caminho, há conflitos, há dificuldades, né? Nem sempre você sair de um padrão familiar é fácil. Você sabe que também tem algumas outras que eu acho super interessante, porque por mais que você imagine que muitos pais não vão falar para os filhos, né? Você é burro, você é lento, você é isso, você é aquilo. Mas às vezes, quando você é criança, você ouve muitas coisas. Justamente disso. Às vezes E absorve tudo, né? E absorve tudo. Pode ser de um amigo, pode ser da mãe, do pai, porque às vezes você está fazendo uma tarefa em casa, por exemplo. De repente aquele pai fala assim, mas você é muito lento. Vamos mais rápido, faz alguma coisa. Nesse sentido, isso pode muitas vezes estar dentro da nossa cabeça, da nossa consciência, sem a gente lembrar disso.
aqui, né, na consciência. Até porque, assim, ó, uma criança que, por exemplo, está fazendo uma atividade, seja ela de 7, 8, 9 anos, ela tem um tempo e percepção de vida totalmente diferente do pai que tem 30, 40 ou 50 anos. Sim. Então, é claro que ela não vai ter a mesma facilidade, muito menos a mesma rapidez do que esse pai. Mas pior ainda é quando o pai faz a comparação, aí entra também uma crença daquela coisa assim de você é lento igual o seu tio, o seu avô, o seu irmão, ou então a mãe fala você é lento igual o seu pai, sabe? É. E aí, sabe o que é pior nisso tudo? Que quando você compara em relação da família, a criança, ela se sente pertencente àquilo. E toda criança vem ao mundo para pertencer. Ela quer ser grupo, aceita. né? Exatamente. Então, quando você compara uma coisa dessa, que você está trazendo uma crença, que é uma crença ruim, que vai limitar essa criança, mas ela se sente confortável porque ela se sentiu pertencente a esse grupo. Meu pai é lento, eu sou lento, ótimo. Então, ser lento é bom, eu sou igual ao meu pai. Inconscientemente ele está fazendo isso. Inconscientemente, né? Porque você não pensa dessa forma, né? Conscientemente não. Ah, eu sou lento, então isso é muito bom. Não. Mas é como se entrasse num padrão. Você absorve, né? Você absorve, na verdade, a questão do eu estou pertencendo a esse padrão. Então, se eu sou lento, se eu sou chato, ou se eu tenho algum vício, né? Sim. Que geralmente é outra crença limitante hereditária do vício, do álcool, da bebida, do jogo, de tantas outras coisas que veio do bisavô, do avô, do pai, blá, 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 e vai passando. E é uma forma daquela pessoa dar continuidade e ser pertencente àquela família. Ela não percebe, mas ela está honrando os seus antepassados. Existe também uma crença limitante social? Ai, muitas. Mulher não dirige bem, né? Aquela coisa de toda mulher no volante, perigo constante. Quer dizer, você vê uma mulher dirigindo e você já fala, meu Deus, e agora? E não é verdade, porque a gente sabe que existem mulheres que dirigem muito bem e existem homens que dirigem muito mal. Entende? Então, mas é uma crença social que tá aí, né? Aquela coisa do todo homem baixinho é invocado, né? Não quer dizer que todo homem baixinho é invocado, mas é uma crença social. Mas essa, por exemplo, da mulher no volante, vou puxar esse gancho, porque assim, toda mulher dirige mal. Aí tem algumas que vão fazer, por exemplo, teste, e parece que elas nunca vão conseguir porque elas têm isso dentro da cabeça. Tá embutido, porque a mulher dirige mal e eu sou mulher, então eu não vou dirigir bem. Entende? E aí eu aprendi a dirigir com outra mulher, porque geralmente o homem não tem paciência de ensinar a mulher a dirigir. E aí eu aprendi com uma outra mulher que também não dirige bem, então eu também não vou dirigir bem. E aí eu fico com medo e aquilo vira uma bola de neve e eu não consigo tirar a carteira. E só que no meu dia a dia eu sou uma pessoa que dirijo bem. E aí, como é que fica isso? Mas é difícil você se livrar de tudo isso também, né, Michele? É mais fácil do que a gente imagina, Thiago. É muito mais fácil do que a gente imagina. Primeiro passo, perceber, né? Tá. Entender o que é uma crença que está me limitando. E depois fazer um exercíciozinho bem simples. Fechar os olhos, né? Ir num lugar bem tranquilo. Você fecha os olhos e imagina assim. Então, a minha crença limitante, vamos supor, é essa da mulher que não dirige bem. Eu vou até confessar uma coisa. Eu aprendi a dirigir com meu pai, com os meus irmãos, com homens. Então, eu dirijo defensivamente. Eu dirijo como homem, né? E aí, as minhas amigas até falam, nossa, nem parece mulher dirigindo. Eu falo, porque mulher dirige mal, sabe? Porque você fica inconscientemente, você leva inconscientemente essa coisa, né? Mas vamos supor que não, que eu dirijo, que eu, né, tenho essa coisa de não sei dirigir, não consigo passar no meu exame, não consigo tirar minha carteira. Então, eu vou lá, eu sento, eu fecho meus olhinhos e aí eu faço um exercício bem simples de me imaginar conseguindo aquilo tudo, tirando essa crença limitante que está dentro de mim. Porque o primeiro passo é você reconhecer. A hora que você reconhece que isso está dentro de você já é um grande passo, mas tirá-lo de você é o passo maior. Então, eu preciso trabalhar a minha mente para tirar isso de mim. Então, tudo aquilo que eu vinha ouvindo de que mulher não dirige bem, eu vou trabalhar dentro de mim que sim, que mulher dirige bem. Procurar vídeos, informações de mulheres que dirigem bem, ou seja, me espelhar em pessoas que dirigem bem. Não estamos falando de dirigir, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que a pessoa esteja vivendo. E aí, você se imaginar já conseguindo. Então, se imagina já tirando a sua carteira. Se imagina fazendo aquela baliza difícil. Se imagina parando, puxando o freio de mão, porque geralmente as pessoas perdem a carteira porque não puxa o freio de mão na hora que estaciona ou porque não dá seta. São detalhes que a pessoa
passa despercebida pelo nervosismo. Uhum. Então você faz imagina todo o processo, você sendo bem sucedido naquilo. E faça isso diariamente. Eu vou usar um outro exemplo agora, que talvez muitas mulheres vão se identificar. Que é, eu não sou uma boa mãe. Porque muitas vezes... Ela pode ser a melhor mãe, né? Exatamente, porque na verdade ela às vezes carrega essa identificação que ela teve com a mãe, ou que às vezes a mãe passou pra ela alguma coisa, ou ela sentiu assim, minha mãe, ela podia ter feito tantas coisas melhores pra mim, mas eu quero pro meu filho, mas eu não consigo. É como se sempre fosse uma dificuldade em ser uma boa mãe. Mas na verdade são coisas que estão na cabeça também, né? Nada mais é do que ela está honrando o feito da mãe dela. Então, assim, a minha mãe não foi uma boa mãe, mas eu amo a minha mãe e eu preciso honrar o que ela foi. E aí eu repito os erros da minha mãe no meu filho. Quando eu tenho a consciência de que os erros da minha mãe foi da melhor forma, ou seja, ela errou, mas ela errou tentando acertar. E quando eu entendo que minha mãe é passível de erro como qualquer outro ser humano, eu me permito ser uma mãe que também vou errar com meu filho, mas estou tentando fazer o melhor. Sabe? Sem aquela coisa de cobrar. Porque a gente sempre tem aquela coisa também, aí entra a questão da comparação, né? De ver como é que a fulana tá, como é que a ciclana tá, e o filho dela tá melhor, e o dananana. E aí como é que eu tô em relação a ser mãe, né? Quem pode nos julgar sendo mãe é somente os nossos filhos. É eles que podem dizer se a gente é uma boa mãe ou não, não é? De repente eu quero fazer algo por ele que não é a necessidade dele. Então eu tenho que saber se eu estou atendendo às necessidades dele. Como? Perguntando, filho, eu sou uma boa mãe? Filho, eu estou fazendo tudo do jeito que você gostaria que fosse? Você está recebendo amor suficiente, carinho e atenção suficiente? Sabe? Então como que a gente quebra as crenças limitantes? Transformando ela em bênçãos, né? Transformando ela em coisas boas, mentalmente, e depois com as nossas atitudes. Como você falou, não é que seja difícil, basta um pouco de Percepção. empenho, de percepção, de você saber, eu acho que é identificação e você colocar em prática aquilo que você falou agora. De você parar, de você analisar o que está acontecendo e mudar isso tudo. Fazer com que você... É porque você não depende de outra pessoa, né, Não, Michele? depende da gente, né? E aí que tá, quando depende da gente, descobrir algo, às vezes, não é muito bom. Por quê? Porque se eu descobrir que eu estou errado, eu preciso me mexer para mudar. E será que eu quero me mexer? Será que eu quero mudar? Será que eu quero fazer diferente? Ah, Michele, sim, eu quero fazer algo diferente. Então, beleza. Então, as atitudes que você tem que tomar é essa. Ah, mas eu não quero pagar o preço. Então, você não quer fazer algo diferente. Entende? E aí a gente entra nas crenças pessoais, porque eu posso ter as minhas crenças pessoais, aquilo que eu mesmo carrego dentro de mim, que me limita. Como, por exemplo, essa minha crença mesmo, minha, pessoal. Eu tinha uma coisa que eu não gostava de fazer uma refeição sozinha, na rua. Tipo, entrar num restaurante sozinha e almoçar ou jantar. Difícil, né? Era um ó pra mim. Sabe aquela coisa? Eu ficava pensando assim, todo mundo tá pensando, nossa, ela não tem amiga, ela não tem ninguém. Ela não tem, né? Na época eu era solteira, então tipo... Hoje eu já superei isso, mas na época, tipo, ela não tem um namorado, ela não tem uma amiga, ela não tem família. Quem que é essa pessoa que tá aí sozinha, sabe? Era uma crença minha, bobeira, que eu pensava a respeito do que os outros pensavam de mim. Gente, ninguém tá pensando nada. Você tá ali almoçando, ninguém tá olhando pra você e falando, nossa, que dó, ela tá lá sozinha. Sabe? E aí, quando eu comecei a perceber que isso estava me prejudicando, porque daí eu não ia nos lugares sozinha. Se você me convidasse para uma festa. Ah, Michele, tem uma festa na minha casa, é só uns amigos mais íntimos, mas eu não conheço os seus amigos íntimos, eu não ia. Como é que ela vai estar sozinha nessa festa? Entendeu? Sozinha nessa festa? Então, quantas oportunidades eu não perdi? Eu, enquanto pessoa, muitas oportunidades. Até que eu parei e falei, viu? Isso não é saudável, isso não é bom pra mim. Peraí, vamos mudar isso. Hoje eu almoço sozinha, eu janto sozinha, tomo café da manhã sozinha, eu faço o que for preciso. E mesmo vou na tendo festa, um monte de amigo, um monte de pessoas próximas, um monte de coisa, mas tá tudo bem fazer as coisas sozinha. Exatamente. E às vezes é bom e é importante a gente fazer as coisas sozinha. Nem sempre a gente precisa ter gente ao nosso redor. Às vezes é bom, sabe? Pra gente perceber o valor da nossa companhia. Você sabe que aconteceu alguns dias atrás justamente essa questão, né? De uma pessoa próxima a mim falar assim, tá, mas eu não tenho ninguém pra ir junto comigo. Eu falei assim, mas então vai sozinho?
ah, mas sozinho é ruim. Eu falei, não, eu sei que pode ser ruim na primeira vez, mas às vezes você vai e quando você vê vai ter outra pessoa do teu lado e de repente você começa a conversar e você dá risada junto e você faz alguma coisa. Quando você vê, você abre. É uma oportunidade. Então, às vezes pode ser que seja uma coisa ruim, mas na sua cabeça. Mas as pessoas estão aí no mundo, você está aí para conversar com as pessoas, para conhecer gente, para fazer um monte de coisa. Isso, bem isso. Então, o que acontece? Quando você já vai com uma turminha, por exemplo, você se fecha naquela turma, você nem olha o que está acontecendo ao redor. Então, você não sabe quem entrou, quem que saiu, como é que está, você não sabe. Quando você está sozinho, você está se permitindo conhecer o ambiente, conhecer as pessoas e também se permitindo e abrindo para novas oportunidades, para conhecer novas pessoas, para saber sobre novas histórias, né? E para buscar também momentos de descontração, porque a gente não precisa estar junto com todo mundo o tempo todo, mas a gente também não precisa ser sozinho o tempo todo. E uma das coisas que eu precisava falar antes da gente encerrar, é porque muitas vezes, como passa rápido, né? Mas é gostoso conversar aqui, né? E sobre, como eu sempre digo para vocês que estão em casa, é uma coisa que faz parte da vida de vocês, né? Isso que a gente fala aqui faz parte do nosso cotidiano. E muitas vezes eu percebo muitas pessoas falando também que não tem tempo para as coisas. Eu não tenho tempo de fazer tal coisa, eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho tempo de visitar fulana, eu não tenho tempo. E esse não tenho tempo também é uma desculpa que muitas vezes as pessoas utilizam, que é como se fosse uma crença, né? Mesmo como se elas não tivessem tempo. Mas elas têm tempo. Elas têm tempo, elas não querem fazer, na verdade. Tanto é que tem aquela frase, né? Quem quer arruma um meio, quem não quer arruma uma desculpa. Então, ou seja, você não tem tempo? Sim, você tem tempo. Talvez não o mesmo tempo que todo mundo, ou a mesma disponibilidade de horário que todo mundo. Mas tempo todo mundo tem, nós temos 24 horas no dia. Você tem que saber dosar. Né? E às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou muito ocupada, e de repente a pessoa não está ocupada, está em casa, mas porque tem essa dificuldade de se socializar, tem essa dificuldade de sair, de assumir um compromisso, por exemplo, fazer uma academia, uma faculdade, a pessoa tem que assumir um compromisso todos os dias, tem que estar lá se exercitando todos os dias, tem que vir estudar, né? E às vezes a pessoa não quer se comprometer. E pode ser uma crença limitante que está lá, porque se eu me comprometer, significa que eu tenho que dar mais de mim, significa que eu tenho que me esforçar mais. E será que eu quero fazer isso? Tudo que a gente está falando depende de quem? De nós. De vocês, de nós, querida Michele, né? Tudo isso. E é tão importante a gente falar sobre esse assunto que muitas vezes, eu sempre digo para as pessoas, muita gente me encontra na rua e fala assim, olha que legal quando você fala. E às vezes você está falando para mim. E isso é tão importante porque pode ser que isso que a gente está falando aqui seja exatamente para você que está nos acompanhando agora e que você precisa rever um pouco o que está acontecendo na sua vida, mude, né? Faça alguma coisa diferente. E é tão importante mudar. Que esteja aberto às mudanças, né? Exatamente. E esteja aberto também a receber aquilo que as pessoas têm para te falar, sabe, Tiago? Porque muitas vezes Deus usa as pessoas para falar com a gente a respeito do que Ele espera de nós. E às vezes nós não estamos abertos, né? Na fila lá, na hora que você está esperando um ônibus, ou na hora que você está na cantina da faculdade, da escola, ou na hora que você está almoçando no seu trabalho, às vezes vem uma pessoa e te fala alguma coisa, e se você der essa permissão e de Deus usar essa pessoa no seu caminho, você vai falar, poxa, isso realmente foi para mim. Né? Sim. E o seu programa tem esse valor, né? Das pessoas estarem em casa, de repente lá zapiando o canal e falam, nossa, precisava ouvir sobre isso. É isso. Olha o que o Tiago está me contando. Né? Que legal, né? Bom, sempre muito bom te receber aqui, você sabe disso. Eu adoro vir aqui, eu já me sinto em casa, né? Que bom, é isso que a gente quer passar para você que também está nos acompanhando, né? Aqui a nossa sala sempre disposta a receber pessoas que conversam, que trazem assuntos bacanas pra gente. Um abraço muito especial pro nosso amigo Lévore, que deve estar acompanhando, né? Tá acompanhando. Eu quero aproveitar e mandar um abraço. Hoje é aniversário do meu irmão Marcelo, meu irmão mais velho. Muito bem. Ele embutiu uma crença em mim de que eu era adotada. Olha aí, uma crença familiar. Mesmo? Sim, porque os meus irmãos, eu tenho 3 irmãos. Os 3 irmãos têm os olhos de burca verdes, totalmente verde. O meu olho é esverdeado. E quando eu era criança, ele mais velho, muito sarrista, né? Falava, Michele, você é adotada. Quantas pessoas passaram por isso, eu tenho certeza. Essa é uma crença familiar. Então, Marcelo,
Um beijo grande para você, Deus te abençoe, meu irmão, muitas felicidades. Muito Obrigada, Thiago, por estar aqui mais uma vez. Obrigado. E até a próxima. Até uma próxima vez. Até mais.